Bom, antes de mais nada, muito bem-vindos a todos e a todas e a todes e aquelas coisas todas que andam a falar. Antes de começar, queria, pronto, fazer aqui uma pequena apresentação para aquelas pessoas que não conhecem um dos principais promotores deste evento, que é a White Partner. Ou seja, a White Partner é uma empresa na área das tecnologias da informação, focada na venda, implementação e suporte dos produtos da SaaS a nível mundial. Temos presença em 7 países, temos 4 escritórios em Portugal, 2 em Espanha, 2 no Brasil, em alguns países dos PALOPs. Abrimos no ano passado também a operação no mercado de Espanha. E o nosso foco é vender e implementar as soluções da SaaS a nível mundial. A White Partner é uma empresa do grupo Incent, é um grupo com mais de 35 anos de mercado. Somos ao todo um total de mais de 350 pessoas, quase 20 milhões de revenue ano. Né? Bom, passado esse momento introdutório de quem vai aqui falar, quem está a promover, eu vou passar aqui a apresentar aqui os nossos oradores. Tem aqui uma cábula para eu não esquecer direitinho. Estamos aqui o João Diniz, que está aqui já ouvindo, ou seja, o João Diniz desde 93, se fizer umas contas, dá mais de 30 anos. Já a sua atividade profissional enquanto consultor nas áreas do estudo e otimização do trabalho e aumento da produtividade, melhoria dos processos produtivos, da gestão da informação da produção e implementação de sistemas de gestão da qualidade, nomeadamente ISO 9001. Na vertente de melhoria e eficiência produtiva, enquanto consultor, tanto em Portugal como no estrangeiro, vem integrando e liderando equipas e tem participado em vários projetos, numa largada gama de intervenções que vão desde a otimização dos postos de trabalho até mesmo a completa reformulação das linhas produtivas. João, espero que não tenha esquecido nada, tenha feito uma boa introdução. Também temos aqui também o nosso convidado ilustríssimo, nosso amigo André Soares, também que é engenheiro químico, pós-graduado em qualidade, ele é técnico REFA, é Black Belt em Six Sigma, não se mete com ele, que é o topo mais alto que tem dentro de Six Sigma. Ele também trabalha hoje no Grupo MD, um grupo, um grupo já que tem uma presença também internacional, com mais de 100 e poucos colaboradores. Ele vai desenvolvendo a sua carreira industrial, automóvel, metal mecânica e de precisão da indústria dos plásticos, né? E depois tem aqui, para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Nobre, eu sou administrador e também responsável pela área do marketing, também na área comercial da White Partner, a nível global. Tem também aqui algumas décadas de experiência na implementação de software de gestão em mais de 15 países e vem tentar também trazer aqui uma mais-valia dentro da área dos sistemas da informação e das tecnologias para aquilo que interessa. João vai falar um pouquinho da aquisição dos dados, né? Ou seja, o nosso tema de hoje é muito centrado sobre a importância dos dados em contexto de chão de fábrica, em contexto industrial. O João vai falar sobre os principais desafios. Depois o André também vai falar também bastante da sua presença enquanto um gestor de uma indústria que tem a parte das tecnologias muito assente também, vai falar sobre os dados e o suporte à decisão dessa utilização. E eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas nossas que a gente acredita que possa vir ajudar vocês aí no processo da captação e na recolha dessas informações. Ok? Olha, espero que se divirtam assim como eu vou me divertir. Utilizem o chat para intervir quando acharem. João, passo agora a palavra para você, o palco é seu. Toma controle aqui do computador e vamos a isso. Ok, muito obrigado. Sim, no registro um bocadinho mais formal, portanto, agradecer à White Partner e dizer que muito entusiasmo que aceitei esta parceria de fazer este webinar em conjunto, porque eu sou absolutamente viciado nestes temas da produtividade e da gestão e aquisição de dados e, portanto, sempre que tenho um pretexto para falar disto, aceito. Portanto, muito obrigado. Obrigado. Eu espero não me alongar demais, e espero ser suficientemente claro na minha, enfim, conseguindo-vos transmitir aquilo que eu tinha pensado hoje ser o tema da nossa conversa. Eu vou tentar partilhar o ecrã. Já estão a ver o meu Estamos aqui ecrã? a ver perfeitamente. Aumentar a Ok. produtividade a baixo custo. Explica lá para a gente se a gente consegue mesmo aumentar a nossa produtividade gastando o mesmo recurso, pelo menos, né? Há diversas maneiras de fazer isso. Nós vamos falar de uma delas, né? Hum, a questão fundamental é que, e era um bocadinho sobre isso que eu gostava hoje de falar convosco, é se continua a ser importante como tarefa da gestão da produção,
e como tarefa dos gestores e dos responsáveis da produção, preocuparem-se com a aquisição de dados. Ou se esta tarefa da aquisição de dados, uma vez que caminhamos para ambientes cada vez mais digitalizados, se ela é cada vez mais central ou, por outro lado, deverá ser subalternizada relativamente a outras competências. Portanto, e era um bocadinho essa a discussão que eu gostava de ter hoje. Pensando de uma forma histórica, se quisermos, portanto, estamos na chamada quarta revolução industrial. Portanto, a primeira terá sido a mecanização, século XVIII, XIX, depois a produção em massa, a automação e finalmente estamos na era da cibernética. E portanto, o percurso feito em termos de tecnologias e em termos de suportes à decisão, variou imenso, desenvolveu-se imenso, mas há uma questão que permanece constante. Desde o início, e seja qual for, se quiserem, a forma como nós classificamos as indústrias, desde o início que o problema foi, na minha opinião, basicamente o mesmo. Os gestores de produção têm de gerir fluxos de materiais, fluxos de peças, através de processos e de ambientes que são variáveis. E portanto, o nosso grande desafio, e é um desafio, claro, desde sempre, é perceber essa variabilidade, tentar controlar essa variabilidade e, tomar decisões nestes ambientes que são muitas vezes pouco previsíveis. E é aqui que a aquisição de dados, tem um papel fundamental ao ajudar-nos a monitorizar esta variabilidade do ambiente, de forma a sustentar, as decisões de uma forma mais eficiente, possível. Hum, ou seja, hum, a maximização da eficiência na gestão dos fluxos produtivos passa muito, por termos, dados, e eu aqui tenho de fazer um pequeno parêntese, o primeiro. Quando estamos a falar de dados, nós pensamos muito em tempos, dados de tempo, portanto, os tempos ligados às tarefas, e eu vou-me centrar muito na questão dos tempos. Obviamente, quando estamos a falar de dados de gestão das tarefas, e dos sistemas, para além dos tempos, há outras variáveis que têm de ser consideradas e depois o André vai explorar mais essas outras vertentes. Eu falarei essencialmente na perspectiva tempos, ok? Como sendo um dos dados fundamentais, e se estamos a falar de produtividade, obviamente que o controle dos tempos de processo é um dado central. Portanto, não querendo reduzir aos tempos, eles estarão sempre presentes, implicitamente naquilo que eu for falando, ok? Mas, portanto, como eu dizia, o importante aqui é garantir que eu tenho dados que me permitam basear as decisões de gestão, da variabilidade dos fluxos produtivos. Hum, e, se há uma questão que se mantém presente, como eu disse, ao longo destes quase 3 séculos, de gestão de produção, que é a necessidade de gerir fluxos, há aqui outra questão que se alterou completamente, que é a velocidade a que as coisas acontecem. Ou seja, os gestores atualmente continuam a ter os mesmos desafios em termos do controle da variabilidade que existiam há uns anos atrás, mas há aqui uma variável nova que é a velocidade. Os processos cada vez andam mais depressa e cada vez eu tenho de tomar decisões mais rapidamente. Deixa de haver muito tempo, muita margem para tomar decisões. E esta deve ser um dos grandes desafios que se colocam hoje à gestão da produção. Eu cada vez tenho menos tempo para tomar decisões. O mercado, os processos, o ambiente exige-me, decisões rápidas. O que quer dizer que se eu tenho de tomar decisões rápidas, eu tenho de ter dados disponíveis rapidamente também, não é?
Só aqui uma pequena informação, isto é uma brincadeira, mas isto é a quantidade de informação que se produz, no mundo por minuto atualmente. Eh, Porque, além da enorme rapidez com que nós temos de tomar decisões, nós estamos completamente soterrados em excesso de dados. E, portanto, temos de saber navegar também neste excesso de dados. Ups, desculpa. Portanto, eu diria como primeira conclusão, a produção, as empresas, as organizações, cada vez têm mais volume de dados, cada vez estes dados são mais complexos, cada vez a margem de falhas, mas por outro lado, cada vez a margem de falhas é menor, porque eu cada vez tenho menos tempo. Os sistemas têm menos folga para errar, porque eu não tenho tempo, posso não ter tempo para corrigir esse erro. E portanto há aqui este é o grande paradigma, não é? Muitos dados e pouco tempo para os analisar e para tomar decisões. Hã, Portanto, eu resumiria estas 3 grandes, linhas de força, que é as questões que se colocam, atualmente aos gestores de processos. A decisão tem de ser baseada em dados, obviamente, eu não posso tomar decisões, quer dizer, posso, mas não convém que eu tome decisões porque acho que sim ou porque o vento está a norte. Portanto, a decisão deve ser baseada em dados. Eh, eu tenho acesso a dados complexos, que exigiriam tempo para análise, mas por outro lado preciso tomar essas decisões rapidamente. E este eu creio que é o trinómio que preocupa neste momento os gestores de produção. Rapid A capacidade de rapidamente poder tirar conclusões de grandes volumes de informação, ok? Hã, eu diria então que, se nós olharmos para os dados, então, e como é que nós vamos gerir e como é que nós vamos abordar, estas questões, portanto, eu diria que há, se quiserem, 3 vetores diferentes, pelos quais nós podemos analisar esta questão. Podemos analisar os dados pelas suas características, o que é esperado, dos dados, pelo tipo de utilização, para que é que precisamos deles, e depois pela origem. Serão estas as três grandes dimensões, e eu vou tentar rapidamente explorar, cada uma delas. Hum, do ponto de vista das características, o que é esperado dos dados, eu primeiro diria que espera-se que os dados sejam relevantes. Porque um dos problemas que nós temos com a facilidade, às vezes, de aquisição de dados, é que às vezes temos misturado dados que são relevantes para nós percebermos os processos, que parece misturado com muito ruído. E a necessidade de filtrar este ruído, é fundamental para que nós fiquemos só com, de facto, os dados que são relevantes. Portanto, eu diria que esta é a primeira característica dos dados. Nós temos de garantir a relevância dos dados relativamente às variáveis de processo que queremos, controlar. Depois, a segunda característica é que os dados têm de ser baratos. Baratos nesta perspectiva, custa dinheiro adquirir dados, custa dinheiro tratar dados. Custa dinheiro logo porque eu tenho de ter, os softwares e os hardwares e os mecanismos, necessários para fazer a aquisição, e depois custa dinheiro porque eu tenho de os tratar de alguma forma. Portanto, eh, há sempre um custo associado à disponibilidade dos dados. Eh, e as empresas têm de ter muito cuidado neste equilíbrio entre o custo e o benefício. Portanto, eu não posso entusiasmar-me, se me permitem a expressão, a a colocar muitos sensores, muitos sistemas de aquisição de dados na produção, porque depois tenho um investimento do qual depois não tiro o retorno necessário. Portanto, ter
garantir este equilíbrio custo-benefício na aquisição e tratamento de dados. Portanto, eu diria que é outra das características que qualquer sistema de tratamento de dados tem de garantir. Outro é a fiabilidade, obviamente. Se eu vou basear, este é quase autoexplicativo, se eu vou basear a minha decisão em dados, então convém que esses dados sejam fiáveis, como é evidente. E finalmente, eu diria destas 4 características, a mais importante, por isso eu a deixei para o fim, é a rapidez com que eles estão disponíveis. Eu tenho de tomar decisões imediatamente. Se eu tenho um processo que está a sair de controle, eu tenho de saber imediatamente que esse processo está a sair de controle e tenho de agir imediatamente. Aquele velho paradigma de que os dados eram recolhidos na produção numa folhinha, que depois ao fim do dia ia para o escritório, alguém lançava aquilo em Excel e fazia uns gráficozinhos, e no dia a seguir, à meia da manhã, o diretor de produção olhava para o Excel. Quer dizer, já tinham sido produzidas 500 peças más, entre o momento em que o dado é adquirido e a informação chega à direção de produção. Portanto, eu diria, isso hoje e até falando daquela característica que eu referi há pouco, da necessidade da rapidez na decisão. Eu não posso esperar de 12 horas até poder ter dados para agir. Portanto, diria das 4 características, a disponibilidade, eu creio que é a mais significativa, a mais importante. Eu pus aqui esta imagem, eu gosto desta imagem porque olhar hoje para os dados da produção de ontem é o mesmo que conduzir a olhar para o retrovisor. Eu nunca estou a ver o que se passa à frente, estou sempre a ver o que deixei para trás, né. E esse é um problema de que algumas empresas ainda sofrem. Depois, o segundo vetor será os dados quanto ao tipo de utilização, e eu aqui, divido em 2 grandes grupos, se quiserem. Portanto, tenho aquilo que eu chamarei os dados de referência, que são os dados que eu utilizo para planeamento e melhoria. Portanto, é os dados que me permitem olhar para a frente, olhar para o futuro, ok? Portanto, quando estamos a falar de planeamento de produção, planeamento de capacidades ou melhoria de processos, eu estou a usar os dados para perspectivar o futuro. Mas também preciso de dados de controle, também preciso de dados que me permitam monitorizar o que me está a acontecer em cada momento. E, portanto, eu precisarei de dados para controle de prazos de produção, para controle de custos e para controle de desempenhos. Portanto, estas serão as 2 grandes características dos dados: planeamento e melhoria e depois dados de controle. Se quiserem, os dados de referência têm de ser, as principais, e ligando agora com a imagem anterior das características, os dados de referência têm essencialmente de ser relevantes e fiáveis, e os dados de controle têm de ser credíveis e têm de ter sistemas de validação. Se vamos basear custos, se vamos basear análise de desempenhos, estes dados têm de ser validados de alguma maneira. Portanto, a perspectiva da validação dos dados, se forem dados para controlo, é central. Ok? E finalmente, o terceiro vetor, que é os dados quanto à origem. Eu aqui atrevo-me a fazer esta classificação. Eu terei dados que são dependentes diretamente das ordens de fabrico, portanto, que são gerados diretamente pelas ordens de fabrico, e outros dados de desempenho, outros dados de processo ou de tempo, que não dependem diretamente das ordens de fabrico. Nos que dependem diretamente das ordens de fabrico, portanto, são os dados de atividade, seja ela principal, secundária ou de atividades adicionais, portanto, atividades não planeadas. Hum, os não dependentes da ordem de fabrico, teremos, por exemplo, as atividades de manutenção programada, as atividades de limpeza, portanto, que eu tenho de monitorizar e que ocorrem independentemente do que eu estou a produzir. E depois temos ainda perdas por perturbação e aquilo que são um grande grupo, que são as perdas de produtividade por motivos pessoais. Ok? Ah, aqui,
depois, relativamente às metodologias de recolha, nós temos essencialmente duas hipóteses. Ou temos registros automáticos, portanto, ou eu tenho sensores ou outro tipo de dispositivos que me permitem, ou contadores, ou o que quiserem, que me permitem adquirir automaticamente os dados. Aqui estamos a falar dos dados dependentes das ordens de fabrico, sempre. Portanto, os registros automáticos funcionam essencialmente e funcionam bem para os dados dependentes das ordens de fabrico. Não são, na minha opinião, tão eficientes na aquisição de dados não dependentes da ordem de fabrico. E depois podemos ter registros manuais, quer por autorregistro, quer por registro de terceiros. E serão estas, com algumas variações depois e algumas adaptações, mas serão estas as diferentes formas de adquirir dados na produção. Voltando à imagem anterior dos tipos de dados, e como o tema deste webinar é essencialmente a produtividade, portanto, se nós quisermos aumentar de uma forma rápida e com efeitos imediatos a produtividade das organizações, eu diria que devíamos nos centrar essencialmente nas atividades adicionais e nas perdas por perturbação. E permitam-me aqui uma nota mais pessoal. Eu vejo muitas empresas demasiado focadas na otimização do processo na perspectiva da redução dos tempos de atividade principal, que são aqueles que são absolutamente planeados, que são conhecidos, que são até definidos em projeto, muitas vezes. Né? E eu vejo as empresas muito, muito, muito preocupadas em ganhar 5 segundos num ciclo de uma máquina, por exemplo. Não é? Portanto, há muito este foco nas atividades principais. E depois não vejo as empresas tão preocupadas ou na redução das atividades adicionais, que são aquelas que ocorrem porque eu tive de retrabalhos, porque eu tive sucata e tive de resolver problemas com peças não conformes, ou tive de fazer reposições de peças que foram sucatadas. Portanto, todas essas atividades adicionais e não planeadas são menos controladas e podem ser significativas relativamente aos tempos totais. E depois nos dados, nos tempos, na produtividade, se quiserem, que não depende das ordens de fabrico. Também aqui eu vejo muitas vezes as empresas a focarem-se nas perdas por motivos pessoais, que podem ser significativas em algumas empresas, mas eu diria, da minha experiência, não são normalmente muito significativas, e a não se focarem tanto nas perdas por perturbação. Estas sim podem ter um efeito muito grande. E na perturbação estamos a falar desde o que é perdas de produtividade por falhas de informação, por falhas de abastecimento, por problemas no fluxo de transporte. Portanto, existe uma imensidade de perturbações que muitas vezes são microperturbações, por isso é que elas não são detectadas, mas existe uma imensidade de pequenas perturbações que normalmente não constituem grande preocupação do gestor e podem representar qualquer coisa como 15 ou 20% de perdas de produtividade numa organização. E, portanto, eu dizia, também é importante aqui, na perspectiva da aquisição e do tratamento de dados, que eu encontro mecanismos para conseguir quantificar muito bem estes tempos de perturbação, porque, em minha opinião, se nós quisermos ter ganhos de produtividade rápidos, faz muito mais sentido focarmos nas perturbações do que nos tempos de processo planeado. Portanto, deixava-vos esta nota. Ou seja, se nós quisermos agir sobre as atividades adicionais, estamos no campo do controle de processo, Six Sigma, o André pode depois dizer alguma coisa sobre isto. Se estivermos essencialmente na perda de produtividade
por turbação, estamos essencialmente na melhoria organizacional, ok? Melhoria de fluxos, melhoria das informações e estes serão, os 2 pontos em que, faz sentido, apostar, se quisermos de facto rápidas melhorias de produtividade. E pronto, e era isto que eu tinha para partilhar convosco, depois João é obviamente, mesmo entusiasta, como sempre. Ah, pois espero não, pois eu falo sempre demais quando estou a falar destas coisas. não há problema nenhum, Ok, mas agradeço imenso aí o teu contributo até então. muito De novo, obrigado. só realçar aqui, se quiserem colocar aqui alguma questão ou quiserem interromper ao longo também do discurso, também estejam à vontade para o fazer, ok? Vamos então aqui passar aqui um pouquinho então agora a palavra aqui para o André. André, força, o palco é seu, pode subir no stage. Dados e suporte à decisão em contexto industrial. Força, André. Tem que ligar o som. O som, André, por favor, para a gente poder ouvir sua voz também. Já conseguem ver a Conseguimos apresentação, correto? ver, ouvir e aprender qualquer coisa. Força. Ok, antes de mais, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem dispostos. Agradeço aqui o convite para a iniciativa e, portanto, vou aqui utilizar o meu tempo para vos apresentar um, as minhas ideias e a minha experiência sobre o assunto e posteriormente, penso que os contactos ficarão disponíveis. Estou sempre aberto a partilhar opiniões, é esse o objetivo. Portanto, vamos falar aqui um pouco sobre os dados e suporte à decisão num contexto industrial. Portanto, o meu contexto profissional é industrial e, portanto, não me posso desligar nisso. Claro que hoje em dia os dados estão presentes transversalmente na nossa vida, não é? Fomos durante os últimos 2 anos inundados por dados pelas piores razões, por virtude de uma pandemia, mas habituámos a acompanhar novos indicadores todos os dias, curvas de evolução com os diversos modelos. Portanto, isto passou a entrar nas nossas casas diariamente. E, portanto, daqui para a frente temos que conviver com isto de uma forma natural e, portanto, os dados vão fazer cada vez mais parte das nossas vidas. Portanto. Agora, penso que não estou aqui a conseguir avançar. Digam-me uma coisa, estão a conseguir ver o segundo slide? Não, está agora numa página do web. How do you want to join the teams? E agora sim? Estamos a ver o seu ecrã do back-office, ou seja, não há a margem de projeção. Estamos a ver a sua batalha naval do seu ecrã. Peço desculpa, vou ter que carregar tudo novamente, porque estou aqui com um conflito no momento. Isto acontece com todos, não há problema nenhum. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui um malabarismo. E temos aqui um chatzinho aqui das perguntas. Alguém está aqui? Estejam à vontade. Tem 2 ecrãs, deve ser isto. Tem que partilhar o outro ecrã. Obrigado, Gonçalo, por ajudar aí. De facto, o André deve ter no mais do que 2 ecrãs. Eu acho que ele deve ter bastante ecrãs. Uma pessoa que tem que monitorar muitos indicadores. O problema é que É, neste momento não estou aqui a conseguir. Eu vou parar de partilhar e vou iniciar novamente. ok, sem problema, André.
Questões, dúvidas, reclamações? Aproveita também agora para falar, tomar um golinho do café. Dá uma olhadazinha no WhatsApp, ver se tem alguém querendo colocar uma encomenda, se tem algum pepino para resolver. Este é o momento. Eu acho piada essa capacidade do Fabrício em continuar a dizer coisas, não é? Epá, a gente tem que ser criativo. A gente tem que ser criativo Perfeitamente. e pronto. É o que me valeu minhas aulas no Chapitão, enquanto fazia André, teatro. já estávamos a ver, só tenho que iniciar o modo da apresentação. Obrigado. Exatamente. Agora já Agora está. Está agora? Tá, tá. tá. Sim, Dados agora de decisão em contexto industrial. Próximo. Ok, vamos avançar. Pá. Agora assumiu. E agora, está ok? Aquisição de dados. Ok, obrigado. Pá, peço desculpa, estava Sem problema nenhum. um pouco difícil domar aqui a máquina. Portanto, voltando então aqui à nossa aquisição de dados, portanto, conforme o João já vos falou um pouco, tipicamente as organizações hoje em dia já fazem a sua aquisição dos tempos, dos contadores de peças, e portanto, mas há um vasto conjunto de variáveis físicas possíveis de medir junto às nossas máquinas em chão de fábrica. Portanto, estamos a falar da panóplia dimensional, poderemos, portanto, ter uma aquisição online de uma máquina de medição 3D, de uma CMM, de medições de posição, de componentes, de forma e depois de todas as grandezas físicas tipicamente conhecidas, massa, velocidade, por aí fora. Portanto, hoje temos sensores no mercado bastante baratos, portanto, não temos que adquirir máquinas de última geração, podemos adaptar as máquinas existentes com sensores bastante baratos que existem no mercado e que podem ser instalados e ligados aos nossos sistemas de gestão para fazer o tratamento de dados. É muito importante que esta seleção de sensores para aquisição esteja alinhada com os indicadores de gestão da organização. Portanto, conforme também aqui o João já falou, não faz sentido nós estarmos a tratar dados que não são produtivos para a empresa. Portanto, e aí é muito importante que a empresa invista efetivamente na recolha de dados e na medida, nas grandezas mensuráveis que estão interligadas, que são inputs para os indicadores de gestão. Aqui alguns exemplos que vocês já todos conhecem e que já falámos um pouco, o tempo de ciclo, o número de peças produzidas, os índices de rejeição para a qualidade, o OEE, cada vez mais usado nas empresas, também os indicadores de manutenção. Hoje é possível termos comprar sensores de vibração, acoplar às máquinas e prever não só a falha da máquina, como determinar os intervalos entre reparações. Também a nível de grandezas dimensionais, tipicamente utilizamos para controle estatístico de processo, e, portanto, já hoje em dia muitas empresas fazem esta aquisição e este tratamento de dados de uma forma simples e de baixo custo. Vou aqui avançar para um exemplo simples da vida comum, em que podemos acoplar sensores e retirar daí os valores medidos para tratamento. Portanto, uma bicicleta equiparável a uma máquina, portanto, poderemos instalar um sensor de lubrificação, de torque, de força, sensores de vibração nas rodas para detectar desgastes prematuros nos componentes e, claro, uma bicicleta serve para a gente se deslocar, um sensor de velocidade para determinar as velocidades a que nos deslocamos. Portanto, este dispositivo pretende só vos dar uma imagem de como é que analogamente numa máquina podemos instalar uma panóplia de sensores interligados com os nossos índices de gestão para fornecer uma fonte de dados para termos os nossos indicadores de gestão. Passando de seguida, e aqui estamos muito dependentes dos nossos colegas da eletrónica no projeto destes sistemas de aquisição de dados,
Muitas as máquinas de última tecnologia já vêm preparadas para exportar dados de uma forma padrão para que os softwares possam analisar esses dados. Portanto, instalamos um sensor que é um elemento que irá fazer uma aquisição de um impulso. Depois, esse impulso será amplificado. Iremos aplicar filtros para eliminar as fontes de ruído que não nos interessam e adquirir os sinais que efetivamente nos caracterizam o sistema em que estamos a trabalhar. Poderemos ter uma conversão de sinais analógicos para digitais. Por vezes é necessário também amplificar sinais e torná-los numa escala física em que os dados estejam a corresponder e a fazer sentido em termos de percepção do desempenho. Finalmente, aqui já entramos numa parte de software com os seus algoritmos de tratamento. Finalmente teremos aqui então uma análise de dados que pode passar por algoritmos de discretização, extrapolação, portanto, componentes principais. Existe um leque alargado de ferramentas já embutidas nos softwares para fazer o tratamento desses dados, para chegarmos ao nosso objetivo final, que é a tomada de decisão, uma tomada de decisão factual e, portanto, com o mínimo manipulável pelo ser humano, porque sabemos que quando começamos a entrar com a análise das pessoas, começamos a introduzir o fator subjetivo que não é o que pretendemos numa análise de dados rápida e fiável. Portanto, este é um exemplo típico, e falando aqui um pouco da minha experiência também no início de qualquer projeto de melhoria, Six Sigma, por exemplo, de redução de variação, é típico no início destes projetos nós não sabemos nada do que é que se está a passar no sistema, não conseguimos interpretar os dados. Muitas vezes também a análise visual de forma gráfica leva-nos a tomar conclusões erradas. E o lado esquerdo da imagem mostra aparentemente uma dispersão de dados que matematicamente diríamos que era aleatória e estocástica, sem qualquer correlação, e portanto poderíamos aqui abandonar o nosso sistema de análise de dados dizendo, ok, isto não é compreensível, é aleatório, não há nada a fazer e vamos continuar como sempre fizemos. É muito comum este baixar de braços no nosso dia-a-dia na indústria e compactuarmos com as operações atualmente como elas se desenvolvem. Um bom sistema de aquisição de dados que possibilite que esses dados cheguem com boa qualidade a um software que o possa tratar devidamente nos algoritmos indicados, vai nos permitir ver a situação da forma do lado direito da imagem, portanto vai nos permitir traçar um modelo provisional ao longo dos nossos dados. Isto, como vos disse, é muito típico nos projetos Six Sigma, portanto começarmos numa situação atual amorfa, como a do lado esquerdo, em que tudo parece não fazer sentido, até chegarmos à conclusão do projeto em que conseguimos traçar um modelo de correlação, um modelo de previsão e conhecermos efetivamente o nosso processo e os pontos ótimos do nosso processo. Presentemente, as organizações, já existem muitas organizações a fazer a aquisição de dados por sistemas MES, portanto, sistemas de aquisição de dados que depois alimentam o sistema de gestão da empresa, o ERP. Portanto, temos muitas empresas já a dar este passo e a possibilitar, face à aquisição de dados tomada, o tratamento desses dados e posterior análise dos mesmos. Aqui, a partir deste ponto, teremos aqui muita dependência da disponibilidade humana, de ir para em frente a um computador,
é analisar e filtrar do sistema aquilo que se pretende. Portanto, isto para dizer que temos muita tendência para ter tomada de decisão ainda muito baseada na mão humana e na análise dos dados. O futuro, que para muitas empresas também já é atualidade, portanto não é nada de novo que vos estou aqui a mostrar, mas cada vez mais teremos maquinaria produtiva autónoma, isto é, ela é capaz de fazer a exportação dos seus dados ou mesmo interior à própria máquina, tratar esses dados e realimentar o sistema, a máquina, o seu sistema de controlo com uma decisão face aos desvios verificados na aquisição de dados. Portanto, já acontece em muitas das vossas empresas, certamente, em casos pontuais, já de tecnologia mais evoluída. Portanto, a máquina já é autónoma e já tem a sua inteligência para corrigir o processo. E teremos esta componente a trabalhar em paralelo com a análise de dados por via humana, portanto, com os engenheiros de processo, engenheiros de qualidade por aí fora, a analisar também os dados e a suportar a tomada de decisão. E, portanto, esta será a via que teremos inevitavelmente aqui para a frente no mercado competitivo das empresas e, portanto, vamos ter cada vez sistemas mais autónomos a tratar os dados e além de tratar os dados, tomar as correções e as decisões certas autonomamente. Finalmente, para terminar, a importância de termos uma consciência industrial de boa qualidade de dados e do seu tratamento para tomada de decisão, vai na organização criar novas oportunidades de negócio, a tomada de decisão passa a ser independente e transparente, portanto aquela componente humana é cada vez mais minimizada ao longo do tempo. E isto muito importante porque sabemos que por natureza tende inicialmente, desde o momento que passamos a manipular dados, introduzimos a variável humana e essa começa a viciar, entre aspas, os resultados. Portanto, quando temos uma tomada de decisão autónoma, essa variável desaparece. Começamos, conforme vos disse, faça um projeto de melhoria a detectar os fatores críticos de qualidade. Portanto, perante um manancial de dados em que as variáveis de entrada são muitas e diversas, isolamos aquelas em concreto que efetivamente têm influência no nosso output. Simplificamos as tarefas devido ao controle ser autónomo, portanto, se as máquinas decidem por nós, libertam-nos para outras atividades, sendo que as organizações cada vez mais vão querer colaboradores que estejam disponíveis para participar na sua inovação, na inovação dos seus processos e dos produtos. E, portanto, todos temos consciência disso no futuro, que cada um de nós na empresa vai ter que dar o seu valor acrescentado por situações de inovação e não só de decisão e de operação dia a dia, que essa vai ser feita pelas máquinas, pelos computadores, pelos sistemas implementados e, portanto, nós vamos ficar cada vez mais libertos para identificar oportunidades de melhoria, inovar e, portanto, é uma situação interessante para todos nós, para quem quer no dia a dia ter desafios e não viver uma vida profissional no domínio operacional de fazer todos os dias a mesma coisa. Portanto, este vai ser o desafio, é cada vez mais nós na indústria, as pessoas vão ter uma componente de inovação cada vez mais forte. E era com esta mensagem que queria acabar aqui a minha apresentação e agradecer a vossa atenção e disponibilidade. Ok, André, muito obrigado por achar que o futuro, a gente ainda continua sendo útil no futuro
sem ter que ficar sempre a depender de máquinas e computadores, coisas do Vamos gênero. continuar a ser úteis e vai ser valorizada a componente pessoal de cada um, porque cada um de nós vai olhar para a inovação de maneira diferente e, portanto, E o nosso olhar crítico, a nossa capacidade criativa de reinventar, não é? Afinal de contas, alguém inventou a roda e vamos precisar continuar inventando aqui algumas outras questões. André, muito sem obrigado dúvida, pela tua... sem dúvida. Obrigado, eu. Obrigado a Muito todos. obrigado. Olha, de novo, o desafio aqui também é vocês a fazerem aqui alguma interação e tentar colocar aqui alguma questão ou colocar alguma colocação. Sinta-se à vontade para eu fazer a qualquer momento, ok? Bom, vamos passar aqui então agora para um próximo momento. Deixa-me ver se eu vou conseguir também aqui assumir aqui os comandos. Estão a ver o meu ecrã? Se confirmar, por favor, eu agradeço. Estão a ver, não é? Bom, eu vou tentar fazer aqui 5 minutos a belenense, porque eu não sou do Benfica, nem do Porto, nem do lado nenhum, ou seja, eu sou aquela pessoa que o clube de futebol que todo mundo gosta, para não criar atrito com ninguém, né? O comercial não pode criar atrito com ninguém, não é? Então, eu vou tentar aqui agora fazer aqui uma pequena transição para o nosso propósito enquanto Wide Partner dentro do negócio. Né, a gente conseguiu perceber aqui que a utilização desses dados fiáveis e a rastreabilidade dele garantida ao longo de todo o processo, né, em real time, é uma das características que possa tornar a sua indústria cada vez mais competitiva, não é? Então, para isto, nós acreditamos que todos esses dados que vimos e coletados, de um lado ou outro, eles têm que estar concatenados e centralizados numa plataforma que permita o fazer através do seu ERP, ou seja, de onde é que for. Mas o que nós queríamos destacar aqui enquanto tecnologia era falar da maneira como que a gente consegue, nós enquanto Wide Partner, conseguimos ajudá-los nesta manipulação dos dados, né? Eu tenho meu tema lá no anúncio, manipulação dos dados é um bocado pejorativo, né? Uma pessoa que manipula os dados pode manipular os dados da forma como bem entender, mas é mais no sentido de que vamos falar aqui de quatro tecnologias, digamos assim. Vamos falar da nossa solução de mobilidade de armazéns, que ajuda na movimentação e da transitação das informações em contexto de armazém. Gestão de chão de fábrica, ou seja, também transacionar todas as informações a nível em contexto de chão fabril. E depois falar mais dois jargões, dois nomezinhos, tem a ver com o IoT, ou seja, a integração das máquinas junto com os equipamentos. E depois também temos esses dados todos, e então ferramentas para poder ajudar a analisar a tomada de decisão de Business Intelligence com relação a isto. Mas depois de ouvir esses conteúdos tão ricos e tão vastos, eu também queria tentar aqui fazer o meu contributo com dois nomezinhos, duas coisas que não são de agora, são muitos de vós já os conhecem, mas eu queria chamar a atenção para isto, ou seja, por mais inovação que nós podemos levar à sua empresa, por mais criativo que queremos ser, há boas práticas do passado, há boas maneiras de se trabalhar, que elas estão sempre atuais e nos ajudam a ser cada vez mais eficientes. Então, o que eu vou falar aqui com vocês? Uma coisa, eu vou falar aqui sobre Poka-Yoke. Eu vou desafiar aqui interatividade, vocês já sabem que eu sou assim. Chatzinho, bota aí um S ou um não. S sim, já ouvi falar. N não ouvi falar. Do que é Poka-Yoke. Me ajudem lá. Alguém já viu falar de Poka-Yoke? Não, vou logo adiantar. Não tem nada a ver com Pikachu, andar na rua atrás de bichinho. Não tem nada a ver com isso, ok? Eu queria saber se alguém já ouviu falar sobre Poka-Yoke. Coloca aí sim e não. Olha, estou vendo aqui alguns nãos, alguns sims. Enquanto vocês vão respondendo aí, ou seja, espero que tenha mais de sims do que não, mas a minha intenção aqui não é reinventar nada, é explicar um pouquinho. Olha, Poka-Yoke é uma metodologia criada no Japão durante os anos 60, tá? Um japonês, Shigeo Shingo, um engenheiro industrial da Toyota, que também é uma grande empresa de inovação, e ele criou, né, essa metodologia e formalizou aqui um conceito de controle da qualidade zero, né? É uma combinação de técnicas para corrigir possíveis defeitos ou inspeção para prevenir erros. Ou seja, o que eu quis trazer aqui com a questão do Poka-Yoke? Não adianta nada ter dados
se a gente está ao trabalhar com eles de uma forma que possa se dar, temos uma possibilidade gigantesca de trabalharmos dados errados. Então, essa metodologia é muito engraçada, que ela faz com que até um totó, né, como se costuma dizer, é a prova de totó, né? Na verdade, o termo chamava bacaioque, assim falando, quisia dizer que era a prova de tolos, mas depois ficou todo um tom mais pejorativo e mudaram então para pocaioca, que é a prova de erros, né? Então, o que acontece? A intenção do seu propósito é limitar os defeitos todos dos produtos e corrigir ou chamar atenção para uns erros humanos ou controles que eles acontecem, né? Ela se desenvolve em duas maneiras básicas. Uma de controle, ou seja, o controle da produção, né, com mecanismos Pocayoke, automaticamente realiza paradas na produção e qualquer erro que é detectado faz um congelamento, ou de advertência. Geralmente são sinais, né, advertências que houve um determinado erro, uma luz pisca ou uma outra coisa qualquer aconteceu, ok? Eu vou dar aqui alguns exemplos para tentar perceber o que quer dizer essa questão aqui dessa mandalazinha de localizar, analisar, procurar a raiz da questão, que é o seguinte, por exemplo, você para ligar um carro, muitos carros hoje em dia, para você ligar um carro, você tem que botar o pé na embreagem, para prevenir que você ligue o carro e o carro saia andando. O carro automático, né? Para você ligar um carro automático, ou tem que estar no P ou tem que estar no neutro, senão o carro sai andando. Por exemplo, aquelas tomadas para as crianças não colocar o dedinho, né? Botar lá, ou seja, é tudo a prova de erros. Trocar o chip do telemóvel, tem aquela aquela ranhurazinha ali do lado que só encaixa daquela maneira. Então, isso são tudo metodologias e maneiras que foram encontradas para poder que o próprio utilizador não consiga fazer erros. A máquina de lavar roupa. Quem lava roupa aí, não sei se lava, eu tenho de vez em quando tenho que tratar desses assuntos, é uma chatice. Mas eu podia esquecer a porta aberta e lavar a roupa, aquilo está tudo molhado. Então, a máquina só funciona se a porta estiver fechada. Então, esses são os tipos de exemplo. Agora, como é que se pode identificar, né? Ou seja, essa técnica ela pode ser utilizada para que algo não possa dar errado, né? Ou seja, em todo lugar. Ela pode ser aplicada com sucesso em qualquer tipo de produção ou indústria. É agnóstica ao tipo de segmento. E qual a intenção dela? É prevenir esse determinado tipo de erros. Que tipo de erros? Erro de processamento, né? A operação do processo falha ou não desempenha de acordo com aquele padrão que está experimentado. Erro de configuração. A ferramenta está errada, né? Ou configurar incorretamente o ajuste de uma máquina. Peça faltando. Muitas vezes monta-se tudo e depois olha IKEA, né? Quem vai no IKEA, né? Então, ou seja, depois chega no final, olha para aquilo, tem um monte de peças, vai cair, vai desmontar. Peça ou item inadequado, ou seja, colocar a peça errada no lugar errado, erro de operação, erro de medida, são vários tipos de erros, né? Então, como é que se geralmente utiliza isto, né? Você identifica a operação, para você implementar isso, você identifica qual a operação que você quer montar, depois você analisa através dos 5 porquês, né? Ou seja, sai perguntando, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que isto, né? E os defeitos podem ser vários, né? Não está executado porque está faltando processamento, está ausência de elementos, está usando uma coisa errada. Então, você monta todas essas tratativas, né? E tensiona ela. Também tenta pelas falhas humanas, né? Falta de concentração, esquecimento, análise superficial, inadequada, imprudência ou teimosa, ou até mesmo má fé, né? Pode até existir má fé, o cara quer fazer uma coisa errada. Então, você pega neste processo, analisa todos esses tipos de casuísticas que podem ocorrer esses erros e aplica uma determinada situação, uma pergunta. Olha, essa falha pode ser prevenida? Se conseguir responder, tenta descobrir qual é o defeito que pode ser detectado antes dele ocorrer, né? Ou ainda se a falha é detectada de forma direta, ou de interferência humana, ou indireta, dessa forma, entendeu? Então, depois você verifica se essa metodologia que você aplicou, né, essa tua olhar para a questão e tentar identificar, olha, vamos fazer isso para não dar erro. Aplica isto, testa, vê se funciona, coloca um cara mais com menos que 2 dias de teste para poder tentar fazer a operação, está funcionando, depois você vai, replica isto, documenta e monta tudo isto, ok? Isto é a primeira palavrinha aqui, né, que tem qual é o principal motivo. Aumentar a questão do risco também, que é importante, ou seja, muitas questões ligadas à segurança também para evitar quedas e problemas, a redução do desperdício, promover uma cultura de estar constantemente a melhorar, constantemente se desafiar, aumentar a produtividade e por aí vai, ok? Para não se delongar muito, esta é a primeira palavrinha que eu utilizei, que é vamos utilizar os dados, mas vamos tentar garantir que a gente está usando os dados da melhor forma possível e sem com que eles tenham falhas. A próxima maneira é garantir que os dados, o fluxo vai correr bem. Então, o que eu vou falar? Vou falar de uma outra palavrinha também aqui, RACI,
Coloca aí sim e não, quem já ouviu falar de Haas. Não é uma equipa de futebol italiana, não é uma nova equipa de Fórmula 1. Haas é um acrônimo para 4 palavrinhas, ok? Então, vamos lá tentar perceber aqui se a gente percebe o que é a questão do Haas. Ou seja, é uma matriz de responsabilidade para garantir que o fluxo acontece e todas as pessoas que estão envolvidas na coleta dos dados, na manipulação dos dados, cada uma seja identificado que dentro do seu processo ele deve acontecer, ok? Ou seja, o R quer dizer responsável. É a pessoa executante, quem vai ser a pessoa que vai ser responsável por aquela atividade de coleta de dados, de utilização de um dado, da aplicação de um determinado dado. A é autoridade, é aquela pessoa que aprova, né? A pessoa que vai aprovar os dados. O C é o consultado, é aquele colega, aquele auditor externo, é aquele João Diniz que precisa ir lá ajudar você para poder ajudar a uma determinada, a dar a sua opinião, um contributo para isto. E o I é o informado. E quem precisa saber daquilo que está feito, já tá andado e por aí vai, ok? E depois, ou seja, depois agora eu vou mostrar aqui uma questão, que é como é que tradicionalmente se monta essa matriz, né? É uma coisa também muito simples, você elabora a lista de todas as atividades que você queira analisar, faz uma outra lista, assim, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, monta uma tabela reservada para cada uma das atividades, e nessa mesma tabela você cria colunas correspondentes com aquelas letrinhas todas que a gente identificou. E analisa cada atividade e marca com cuidado as letras correspondentes, ok? Tem aqui umas dicasinhas que são importantes. Sempre deve haver pelo menos um responsável para cada atividade desse processo, ou seja, o R está sempre lá presente. Às vezes, o R pode ser também aprovador, ou seja, a mesma pessoa que executa, ele também fica responsável por aprovar aquela atividade. O responsável por uma determinada atividade também pode também ter a mesma atividade pode ser consultada até por mais do que uma pessoa, consultado ou informado. E o ideal é haver pelo menos um responsável que depois faça essa aprovação dessa parte toda. De novo, ou seja, quais são as principais vantagens dessa matriz, né? Fácil, a gente consegue rastrear quem é responsável por quê. A gente sabe exatamente que o processo parou por quem foi informado, quem não foi informado, né? Ajuda os membros do processo para saber quem que vai reportar, para quem que eu vou pedir ajuda, para quem que eu vou cobrar uma determinada entrega. Evita que o processo fique parado, alguém deixou de cumprir alguma coisa. O controle formal e documentado quem deve fazer o quê, né? É uma ferramenta fácil de criar, é visual, ela é intuitiva e ajuda, estimula a comunicação entre as equipas, tem um maior senso de responsabilidade, evita duplicação de tarefas e por aí vai, ok? Bom, então isto era o meu contributo para esta parte digamos assim, evitar os erros e também como é que a gente consegue criar um fluxo de responsabilização e utilização dos dados. Agora eu vou entrar um bocado na nossa parte tecnológica da coisa. Vimos a velocidade das informações, o conjunto de dados, ou seja, eu vou partir aqui do princípio de um RP, pode ser o seu RP, pode ser qualquer outro RP. Se for um SAS X3 da SAS, melhor ainda. Se não for, fala comigo que eu dou um jeito de passar a ser. Ou seja, é um software que vai ser transversal a toda a sua organização. Todos os seus operadores vão estar lá, trabalhando desde a área administrativa, da área financeira, de todos os departamentos. E o que vai acontecer aqui, que a gente vai tentar trazer aqui, são os touch points de coleta e manipulação dos dados, que a gente acredita que temos aqui algumas ferramentas que podem ajudar a complementar toda essa informação que está presente dentro do ERP. Ok? Como é que geralmente essas coisas funcionam? Ou seja, há uma base tecnológica de integração, né? Ou seja, estamos a falar de uma integração, seja da sua máquina, seja de um terminal de coleta, seja até mesmo num posto de trabalho, com um sistema. Esse sistema geralmente tem aqui um servidor web, ou um servidor transacional, uma base de dados intermediária, às vezes acontece também isso, ou pode escrever diretamente dentro do ERP, mas muitas vezes tem uma base de dados intermediária e depois ela se liga à base do seu ERP. Ou seja, isto é a base tecnológica de integração entre as nossas soluções e o seu ERP. Se for o SAS X3, melhor ainda. Primeira solução, a mobilidade do armazém. Eu vou gastar 1 minuto e meio de cada uma das duas soluções, que o videozinho está muito mais bonito, é muito mais intuitivo, muito mais alegre, para explicar um pouquinho essa solução. Mas qual é o principal conceito aqui da solução? É para todas aquelas atividades de contagem que você deve fazer em contexto de armazém. Por exemplo, você tem uma recepção, tem que recepcionar um conjunto de informação, então você tem que ter uma maneira fácil de fazer o processo de conferência, não é? Você tem que fazer uma paletização, tem que preparar uma palete que é composta
num conjunto de itens e você quer, de uma certa forma, automatizar todo esse processo, ok? Fazer o processo de etiquetação, ou seja, então, criar toda a maneira de toda a mobilidade, contagens, verificações em contexto de armazéns. Vamos lá, o primeiro vídeo. Só peço aqui para quem está na audiência, vou colocar um sim ou não, se está ouvindo bem o som ou não. Ou seja, aqui reconhece as encomendas e eu, dentro do meu terminal mobile, vou fazer o processo de consulta, ver se eu tenho produtos para enviar no estoque, para fazer minha expedição, eu tenho uma encomenda para fazer. Preparar as matérias-primas para poder abastecer uma ordem de fabrico, tem que fazer a segregação, tirar do armazém principal, colocar no armazém transitário, fazer a transferência de materiais de um armazém para o outro. Totalmente integrado com o CRP. Aqui, com o exemplo, eu coloquei aqui com o SAP, mas pode ser com o seu ERP também. Também é importante, multi-device, tablets, terminais PDAs, terminais fixos, web, seja onde é que for, ok? Próxima solução. Espero que vocês estejam aí, não estejam dormindo. Solução de chão de fábrica, ou seja, falamos na questão da mobilidade dos produtos em contexto de armazém, e depois temos uma outra solução, que é uma solução de contexto de chão de fábrica, ou seja, que é para recolha de dados para abastecer um dos pilares que o João teve a falar, das ordens de fabrico, não é? Ou seja, conseguimos, desde fazer toda a parte de abastecimento e consumo, declaração de consumo das matérias-primas para uma determinada ordem de produção, para fazermos também a declaração de produtos acabados, rejeitar, controlar os refugos, os desperdícios, as perdas, as quebras. Depois tem uma outra coisa também que é muito importante, que são as tomadas de tempos, né? Ou seja, você consegue também saber exatamente os tempos de operação de uma determinada máquina, o tempo de operação de uma determinada ordem de fabrico, onde que o utilizador consegue registrar isto de uma forma muito intuitiva e muito fácil também. De novo, mais um videozinho que eu vou passar aqui para vocês. Essas imagens foram captadas dos nossos vídeos, foi batizado ok. Multiplataforma, identificação do computador, vai abrir as vai dar vai pode simplificar também documentos fundamentais, técnicas, nomenclatura, seu falando muito. É o som que temos a consumir muito caso. Bom, o terceiro e quase último é as integrações IoT, ou seja, ouvimos o André falar muito bem da forma da integração do seu ERP com o MES ou com as outras máquinas. Novamente, nós temos dentro da plataforma do SAP X3, é uma plataforma muito interessante, com uma framework
que permite essa integração que estamos aqui a ver dos IoTs, sejam através de balanças, de terminais de linguagens máquinas mesmo, através mesmo das soluções de MES, onde que consiga fazer todas as partes declarativas que influenciam no segmento do fabrico, né? Que isso é uma outra coisa muito importante, que nós desenvolvemos várias soluções nesta vertente. Depois, por último, não menos muito importante, são soluções de Business Intelligence, né? Desde o SAGE X3 tem um próprio framework que eu sei, SAGE Enterprise Intelligence, que permite criar vários dashboards de análise e controles, não só gráficos, mas também que permitem monitorização e disparo de alarmes e controles para as pessoas responsáveis dentro das suas áreas. Também com Power BI também temos também a possibilidade de desenvolver um poderoso integração também através do Power BI dentro das soluções dos RPs que temos aí para falar, ok? Estamos a esgotar bastante o nosso tempo. Eu queria fazer aqui uma pequena pausa para fazermos aqui uma reflexão. Pronto, não vou falar mais de tecnologia, de caminho, ou seja, vocês já sabem que estão num parceiro certo, que valoriza bem o que é os dados e tudo mais. E queria fazer aqui só um refresh do que a gente falou para terminarmos essa sessão, né? Vimos aqui com o João realmente o conjunto gigante de volume de dados que temos hoje em dia, a velocidade que os dados estão aí disponíveis para nossa frente, temos pouca margem de manobra para a gente poder tomar alguma decisão devido a esse volume e essa grandiosidade de dados. Vimos também que os dados devem ser segregados e devem ter umas características que é pela sua relevância, tem que ser os dados que tem que ter, não precisa ser muito caro, tem que ser um custo acessível, tem que ter uma rápida disponibilização, tem que ser rapidamente, tem que estar disponível e tem que ser fiáveis, né? Sem dados fiáveis não é importante. Vimos também que os tipos de dados podem ter duas aplicações para referência, né? Que é para poder tentarmos fazer umas melhorias contínuas ou para o controle, para a qualidade do seu processo. Vimos também as formas de recolher os dados, vimos a análise dos dados também, que é importante. Uma coisa também que eu achei engraçado, que é a parte de otimização, né? Estamos aqui a produzir mais a baixo custo ou com os melhores recursos, então temos que otimizá-lo, que é muito importante, que é foco nas atividades adicionais, aquelas que não estão previstas, não são aquelas corritineiras, acho que é muito importante focar nisto, e também as perdas por perturbação, às vezes a gente esquece disto, parou, aquela paradinha, dá uma paradinha, aquela paradinha é o suficiente para poder dar um problema de eficiência, dar um problema de produtividade e atrasar bastante o nosso processo. Passando aqui um pouquinho mais para o lado do André, também vimos aqui uma infinidade de dados a serem recolhidos, né? Muito tipologia de dados e muitos indicadores também que a gente pode ter. Mas para que serve tantos dados, tantos indicadores, se eles não estiverem alinhados com a estratégia da empresa? Então, acho que é muito importante isso. Não adianta ter só dados, ter indicadores bonitos, mas se não estiverem alinhados com a estratégia da empresa, essa empresa quer desbravar novos mercados, quer conseguir atingir mercados de segmentos mais baixos, quer ter... Então, esses indicadores têm que estar alinhados com a estratégia da empresa. Acho que é muito importante essa dica que ele falou e queria aqui realçá-la. Na tomada da medição, ou seja, na cadeia de medição, vimos aqui várias etapas para fazer um processo de uma informação. Não basta receber um sinal de um alerta, sim ou não, 10 ou 20. Há um conjunto de etapas que devem ser seguidas, amplificadas, reduzidas, dimensionadas. Vimos também essa parte. Uma outra coisa também importante que é a modelação dos dados, né? Ou seja, temos os dados, mas eles têm que ser organizados, têm que ser modelados. É muito interessante. E terminamos também vindo com uma visão do presente e do futuro, né? E com essa missão de que esperamos que essa evolução tecnológica que nos faz crescer todos os dias, nos desafia todos os dias, pensar que vamos esquecer atividades rotineiras, esquecer atividades dessa parte e vamos passar a ter a criatividade para outro lado. Para terminar, ou seja, espero que tenha sido positivos para vocês. Podemos já ter falado de vários termos que vocês já os conhecem, mas pelo menos ficamos contentes de dizê-los que eles estão aqui, estão disponíveis. Mas eu vou desafiá-los a refletir sobre alguns outros temas para o futuro, e quem sabe a gente promove um próprio webinar, são as novas modas do que estamos a falar.
blockchain, não é? Será que a tua cadeia de produtiva está preparada para poder gerir a cadeira do blockchain? NFTs, né? Será que o seu produto, que é físico, que é palpável, será que ele já está preparado para tornar-se digital? Né? Você está falando da sua integração, da sua forma de abordar o mercado, seu tempo de resposta, e-commerce. Está falando e-commerce já é coisa do passado. Se você não tem a sua lojinha no metaverso, você já está atrasado, já passou para um outro lado. Depois eu posso falar aqui umas coisas, tipo DeFi, Lucky Fun Games, ou seja, são terminologias que estão aí hoje em dia, que são muito importantes. O João Diniz também falou uma outra coisa também que é engraçado, que é o Digital Twin, né? Hoje você está construindo megas projetos, né? Os seus projetos estão sendo palpáveis, você está medindo na sua frente, mas o seu cliente, ao mesmo tempo, ele quer acompanhar isto. Ele não precisa sair da Alemanha para ir olhar para a sua fábrica. Existem ferramentas hoje que permitem acompanhar digitalmente, tridimensionalmente, a evolução da construção do seu projeto, do seu produto, e acompanhar todo lado. Ou seja, falamos de coisas que provavelmente é novidade. Espero ter dado aqui algumas outras, que não é novidade, mas espero ter dado uma explicação para alguns desafios do futuro que estão presentes. Espero que possam contar, seja com a expertise do João Diniz, enquanto consultor externo, que possa ajudá-los nos vossos projetos, nessa otimização cada vez mais, que possa contar tecnologicamente com a nossa equipa e, uma vez mais, agradecer também a participação do André enquanto um grande expertise e dar o seu contributo, de facto, nas suas dores do dia a dia e os seus desafios, que isso muito vai de encontro com a realidade, que é aquilo que a gente acredita, que a gente queira deixar cada vez melhor todos os dias, ok? Uma vez mais, se quiserem colocar questões ou não, se não colocaram até agora também, já passou o tempo, fico falar, os nossos contatos aqui, fala depois no futuro, já passou, um abraço, muito obrigado. João, André, se quiserem dar umas palavrinhas finais, também são bem-vindas. Não, é só da minha parte, só agradecer e realçar o interesse tanto da comunicação do André como a sua, Fabrício, que foram muito interessantes. Para mim foi uma hora bem passada. Muito obrigado. Eu também resta-me agradecer, foi muito agradável partilhar estas experiências e podem contar sempre comigo para outras experiências futuras. E pronto, e é isto que nos faz crescer, não só a nível pessoal como profissional, são estes trocares de experiências. É isso. Portanto, acho que também já ficou para trás, para o passado, aquela visão que não podemos falar uns com os outros, não podemos partilhar conhecimento porque o conhecimento é só nosso e é precioso. Não, acho que os tempos já não são esses e, portanto, temos que partilhar o que sabemos, mas com a consciência que tudo o que sabemos hoje, amanhã já não se aplica, já está ultrapassado. E a única forma de estarmos no comboio é participar uns com os outros e partilhar as experiências. Muito Obrigado a obrigado, então, todos. André. Muito obrigado, João. Como costumo dizer, juntos chegamos mais longe. Então, por isso, Sem dúvida, sem dúvida. termino por aqui, tá bem? Um Obrigado. abraço. Até mais. Tchau, tchau.